Amém? Vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu gosto dessa carta de Paulo aos Coríntios. Essa carta a igreja de Coríntios é uma igreja que deu muito trabalho, e eu acho que ela é muito parecida com a igreja de hoje, entendeu? Porque de fato a igreja dá muito trabalho, né? Então, para o Senhor, para o Espírito Santo, e aí Deus tem trazendo aos nossos corações, assim como Paulo mandava essas cartas para a igreja com o propósito de edificar a igreja, de corrigir, de ensinar, né, para que a igreja persevere na presença do Senhor. Essas cartas ficaram registradas e o Espírito nos traz a memória para também tratar de nós nos dias de hoje. Amém? Por quê? Os pecados são os mesmos. O homem é o mesmo e os pecados são os mesmos. Às vezes você fala assim, não, mas hoje está tão ruim. Mas já teve ruim no tempo de Noé, já teve ruim no tempo de Sodoma e Gomorra, não é verdade? Já teve várias épocas ruins. A Idade Média foi uma coisa horrível, mataram essas pessoas, entendeu? Então, nós estávamos até agora numa geração melhorzinha. Agora começou também, nesse final de tempo, né, acontecer as coisas que a gente crê que isso não está acontecendo à toa, né? Do nada começou a acontecer um monte de coisa. Tanto está acontecendo coisas assim, de mudança de raciocínio, de ânimo das pessoas, de audácia das pessoas, como também tem acontecido fenômenos naturais que não tem sido, não acontece com facilidade. Amém? Então a gente vê que alguma coisa está acontecendo. Bom, vamos abrir, vamos estudar a palavra, vamos ficar de pé. Ele diz assim, 2 Coríntios, capítulo 13. Ele diz assim, é esta a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Já anteriormente o disse, e segunda vez o digo como quando estava presente. Mas agora, estando ausente, o escrevo aos que antes pecaram e a todos os mais que, se outra vez for, não lhes perdoarei, visto que buscai uma prova de Cristo, visto que buscai uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é franco para convosco, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados, mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, porque nós regozijamos de estar fracos quando vós estáis fortes, e o que desejamos é a vossa perfeição. Porquanto escrevo estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor, de paz será convosco. E aqui termina com a saudação. Amém? Santo Deus, fala o nosso coração,
nos ajuda a ouvirmos a Tua voz nesta noite. Ó Deus, que a Tua palavra venha lavar os nossos corações, venha, ó Deus, trazer clareza à nossa mente, ao nosso modo de viver, e venha nos fortalecer e nos ajudar, Pai, para perseverarmos em Teus caminhos, Pai. Desde já entrego a Ti todo o crédito, toda a honra, toda a glória, e Te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão, podem sentar. Paulo estava assim meio falando assim meio bruto, né? Como se fosse assim meio bruto. Esses homens que falam mais macios, né? Muitas vezes não é de Deus. Muitas vezes são bajuladores, são pessoas que ficam morde, assopra, essas coisas assim. Porque uma pessoa de Deus, ela fala com franqueza, né, com clareza, e nós vimos isso em Jesus Cristo. Jesus Cristo era amor, mas ele, quando tinha que falar com os fariseus dos pecados dele, ele soltava o verbo, ele falava assim: ai de vós, fariseus hipócritas, né? Então ele chamava atenção. Por que ele chamava atenção? Chamava o fariseu de hipócritas. Ele não estava xingando o fariseu, ele não estava xingando, porque xingar é você falar que uma pessoa é uma coisa que ela não é. Agora, você falar uma coisa que ela tem que observar isso. Jesus falou que eu sou hipócrita, então eu preciso melhorar, sair dessa hipocrisia, senão eu vou para o inferno. Amém? Então Jesus falava também firme. Tanto é que ele não deixou muitos seguidores, não. Praticamente os apóstolos, alguns discípulos, o resto tudo gritou crucifica. Tudo gritaram crucifica, porque ele falava pesado. Inclusive os apóstolos questionaram ele, né? E o povo foi embora e tal. Ele perguntou se eles também não queriam ir, porque o ensinamento é esse. Não posso mudar o ensinamento. Amém? Às vezes acontece isso na igreja. A pessoa fala: o pastor é muito duro, o pastor não quer. Mas o ensinamento é esse, a disciplina é essa. E você é aprovado na disciplina, você é aprovado na correção, você é aprovado na repreensão. Se o pastor ficar bajulando, você não vai ser provado. Se o pastor ficar massageando o ego, você não vai ser provado. Aí amanhã vem o dia, chega o dia, eu tenho culpa na sua reprovação. Por quê? Porque eu não te provei, porque eu não te experimentei, porque eu não te corrigi, porque não te repreendi, e aí você não aprendeu, ficou achando que era o tal e foi reprovado. Amém? Então o pastor de Deus, como Paulo aqui, ele soltava o verbo: eu já fui a esse, já é a terceira vez, hein? Já é a terceira vez que eu vou passar por aí. Por quê? Porque a igreja de Corinto estava dando trabalho, as coisas aconteciam, os irmãos vacilavam, e Paulo vinha, e ele deixou claro aqui, que tudo que acontece tem que ser por 2 ou 3 testemunhas, tem que haver testemunha. Eu não posso pegar a palavra de um irmãozinho: o irmãozinho, aconteceu isso assim, assim. Se você falar para mim que viu um irmão numa situação X, eu vou chamar o irmão e perguntar se ele estava lá. Agora, se veio 2 ou 3 testemunhos que também viram, aí não precisa nem perguntar, já vou chamar ele para corrigir. Mas o que o irmão está fazendo nessa situação? Por que o irmão está nessa prática? O irmão diz aí que é membro dessa igreja, a irmã fala que é membro dessa igreja e fica nessa prática. Não posso. Amém? Vou ter que corrigir a irmã, vou ter que corrigir o irmão, né? Então, agora, se uma pessoa só falou, aí não, aí eu vou lá, chamo o irmão, pergunto ao irmão: chegou a mim essa situação, isso é verdade, não é? Né? Porque se o irmão falar que não é verdade, porque não é verdade, não tem outra testemunha. Se for mentira, aí é uma responsabilidade dele com Deus. Mas eu não posso firmar uma decisão, uma repreensão numa pessoa em cima de um só testemunho, de uma só pessoa que viu. O que eu posso fazer no máximo é passar a observar, para ver se eu também venho testemunhar o que está acontecendo. Amém? Então Paulo chama a igreja e diz que já é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Já anteriormente o disse,
Já anteriormente eu disse, e segunda vez o digo, como quando estava presente, mas agora, estando ausente, o escrevo aos que antes pecaram, o escrevo aos que antes pecaram, e a todos os mais que de outra vez for, não lhes perdoarei. Esse não lhes perdoarei é no sentido de que vou rasgar o verbo, não vou ocultar a palavra. Esse não vos perdoarei não é no sentido de que a pessoa se arrependeu e o Paulo não quer perdoar, nada disso. Se arrepender é perdoado. Esse não vos perdoarei é que vou chamar a igreja, meu irmão, esse irmão está nessa prática errada, esse irmão está acontecendo isso, então nós não vamos considerar como membro dessa igreja, como servo dessa igreja, porque ele está levando o nome de Cristo, o nome da igreja. Por que o nome da igreja? Porque se nós somos uma igreja de Cristo, nós denominamos Nova Vida, nós temos que zelar pelo nome de Nova Vida, porque a Nova Vida é uma igreja de Cristo, não por causa só da nova, por causa do nome do Senhor. É uma igreja cristã, não é isso? A gente fala assim, é uma igreja cristã, aquela igreja ali é uma igreja cristã, porque tem um monte de igrejas que são denominadas como heréticas, como seita. Por quê? Porque vem com ensinamentos que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Tem nada a ver com a palavra de Deus, com essa insistência. A gente tem visto aí na internet uns debates, uns teólogos, eu não sei como é que eles conseguem aqueles assuntos, conseguir distorcer o assunto assim de tal maneira. Fala assim, que a vinda de Jesus, Jesus não vai vir 2 vezes, não sei o quê, e de fato ele não vai vir 2 vezes. Eu entendo que ele vai arrebatar a igreja vai, sem vir, ele não vai vir, a igreja vai encontrar com ele nos ares. Quem é que vai ver? Só os arrebatados, primeiro os mortos e os transformados, e os arrebatados, primeiro os ressuscitados e os arrebatados vão encontrar com o Senhor nos ares. O mundo não vai ver, o mundo vai ver igual a gente viu no filme ali, cadê o cara, meu irmão? Sumiu, então ninguém viu. Agora, quando ele vier com poder e glória, aí sim é a primeira vez. Agora na vinda dele, né? Ele já esteve aqui na terra e prometeu voltar. Então a volta dele não é em 2 vezes, igual a gente fica forçando a barra da teologia, é em 1 vez. Mas eu creio no arrebatamento da igreja, e eu creio que isso aí não quer dizer, o arrebatamento da igreja não é a vinda de Cristo, é a igreja que é retirada. Então não é 2 vezes. Amém? Agora, quando ele vier, aí sim, aí todo mundo vai ver, vão ter que ajoelhar, aí ele já vem com poder e glória para arrebentar, não é mais com esse que nós vamos ler aqui não. Negócio de fraco aqui, nós vamos entender agora o que é isso aqui. Amém? Por quê? Porque nós temos que ensinar o que Jesus ensinou, colocar em prática o que Jesus praticou. Nós temos que nos humilharmos nessa terra assim como ele se humilhou. Agora, se humilhar não é aceitar que o camarada fique de hipocrisia, porque Jesus não aceitou. Não é aceitar que a pessoa fique na prática do engano. Jesus não aceitou. Ele chegava e falava, tu disseste bem, aquele camarada já teve 5 maridos, falou com a mulher. Já teve 5 e esse que você está agora não é seu. Amém? Então ele não é aceitar, ele perdoa, mas ele fala a verdade, para que a pessoa se arrependa e se converta dos seus maus caminhos. Se não falar, está agradando, né? Dando ver? Outras pessoas só se arrependem depois que é descoberto. A gente vê muito isso no mundo do crime. Quando o bandido é preso, ele vai chorar, eu me arrependi, eu não sei o quê. Mas se ele não fosse preso, ele ia continua na prática. Tanto é que outras vezes ele não foi preso e foi continuando, até o dia que foi preso. Isso não é arrependimento. Isso aí é remorso pelo resultado, né? É um lamento por ter sido preso. Ele queria continuar solto e continuar praticando o mal. Então, Paulo diz assim, então não lhes perdoarei. Então os irmãos entenderam que esse lhes perdoarei é no sentido de que ele não vai deixar barato, vai cobrar, irmãos, não tem que tomar uma decisão nessa situação. Agora é claro que se a pessoa se arrepende, nós temos que perdoar. Eu já falei para os irmãos, a regra da salvação é o arrependimento. O arrependimento não tem jeito.
João chegou aplanando os caminhos, como nós vimos aqui, caminhos aplanados, Paulo fala no final, coração aplanado, ou seja, então João, que é o que aplana os caminhos para o Senhor, chegou gritando de voz clara e alta: arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Ou seja, sem arrependimento não tem perdão. Não tem perdão. Ele falou: vem de qualquer jeito, não precisa se arrepender. Ele não falou isso, ele falou que tem que ter arrependimento. Então eu só posso perdoar a pessoa que se arrependeu. Da minha parte, você está perdoado, mas se você não se arrependeu, você continua em pecado. Amém? Eu libero o perdão, porque o perdão faz bem para quem perdoa. O perdão é saudável, isso aí já tem pesquisa disso. Então faz bem. Mesmo que você não queira o meu perdão, eu te perdoo. Mas você não é perdoado porque você não se arrepende. Mas aí fez bem para mim, porque eu perdoei. Então fez bem para o meu coração. Mas você não se arrependeu, para você não teve efeito nenhum. Então o perdão, se você se arrepender, faz bem para os dois, para quem perdoou e para quem se arrependeu. Amém? Então, é nessa linha aí, e Paulo fala assim, visto que buscais uma prova de Cristo, que fala em mim. Paulo também gosta de falar difícil, né? Ficar ruim de ler o negócio, né? Uma prova de que Cristo fala por mim, né? Seria mais, né? O qual não é fraco, né? Eu estava falando o que? É franco, não é fraco, né? Aí é minha auxiliadora, né? Rapidamente, bem, por causa da vista aqui, a idade é tremenda, tem que ficar puxando o óculos para cima, aí fica mais nítido. O qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Ele está querendo dizer o quê? Que a pregação, Paulo está querendo dizer que a pregação dele, o ensinamento dele em Cristo, não é fraco, irmãos, embora pareça, mas é o poder de Deus. A palavra, os ensinamentos, a vida de Cristo é o poder de Deus para nós. É o poder de Deus para nós. Nós vamos ver, e nós temos aprendido nesse lugar, que no reino de Deus, as coisas parecem que é tudo o contrário, sabe como? É tudo contrário à natureza humana, ao entendimento humano. Não é isso? O dano que se recebe, quer dizer, a pessoa não ganhou, mas tem que dar para poder receber. Olha só, não é verdade? O último é que será o primeiro. Aqui é a mesma coisa, o humilhado é que será exaltado. Aqui é a mesma coisa, o fraco é que na verdade está sendo forte. E Paulo diz isso: quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Em outro lugar ele diz isso, porque quando você se sente o fortão, o bacanão, o capacitado, né, o audacioso, aí você está fraco. É o contrário no reino de Deus. Aí está facinho do Satanás te pegar. Quando você fala assim: comigo não, comigo o Satanás não tira farinha, comigo não sei o que, comigo ele não tira onda. É contigo que ele vai brincar. Agora, quando você se sente fraco, humilhado, Senhor, me guarda, não deixa o maligno tocar, me fortalece, não deixa o maligno aproveitar dessa situação. Às vezes a gente está numa situação, eu já tive situação que eu não podia resolver, e eu fiquei orando a Deus, porque para eu resolver, eu teria que mostrar a força da carne, e na verdade seria a minha fraqueza do Espírito, porque aí eu poderia até fazer alguma coisa que uma vitória humana, mas uma derrota no campo do Espírito, como aconteceu com Jesus. O que aconteceu com Jesus? Jesus parecia que estava perdendo, era o fraco, era o fracote, era o humilhado. As pessoas escarneciam dele, ele era o filho de Deus, e cuspia, e fazia não sei o quê, e açoitavam ele, e fez ele andar pela cidade carregando uma cruz, envergonhando ele, porque a morte de cruz era a morte para os piores bandidos. Porque quem morria na cruz, o povo gostava de ver. O que o povo quer ver, que é justiça. Não é isso? O povo quer justiça, já viu? Fala ali, apareceu um tarado ali, o povo sai correndo atrás e quer bater.
E às vezes, desses que estão correndo atrás que quer bater, às vezes tem algum que abusa de uma criança, está ali no meio, tem algum que pega um dinheirinho por fora, tem algum que faz outras coisas, mas quer bater naquele lá que está sendo corrido, né? Então o povo, nós temos um senso de justiça para os outros. O homem natural tem um senso de justiça para os outros. E no reino de Deus é o contrário. No reino de Deus, nós temos, como Paulo vai encerrar aqui, a praticarmos a misericórdia do Senhor. A misericórdia. Praticar a misericórdia não é você deixar de punir o culpado, não é você inocentar o culpado. Praticar misericórdia é nós darmos a oportunidade da pessoa confessar a Cristo, se arrepender. É chegar e falar para o pecador, conforme nós fazemos na casa de reabilitação. Vai ter batismo agora, dia 25. Nem vou poder ir lá, vai ter um evangelismo também da Nova Vida, mas não vou poder ir porque eu vou estar no batismo, batizando os convertidos lá. Então, é como a casa de reabilitação que prega aqueles homens o arrependimento, dando oportunidade deles conhecerem a Cristo, aproveitando a situação ruim deles, aproveitando que eles estão no fundo do poço, ir lá e estender a mão, porque a nossa mão é a mão de Deus. É Deus querendo socorrer. Quando Deus te usa no socorro, no auxílio, é a mão de Deus, irmão. Deus não fica enfiando a mão dele, é a nossa mão, é o nosso dinheiro, é o nosso recurso, e bota no nosso bolso, amém? O nosso tempo que ele vai usar. Então Paulo fala, deixa assim bem claro, né? E ele vai assim, porque ainda que foi crucificado por fraqueza, né? Porque parecia que ele não podia se defender, não é verdade? Então, como se fosse fraco, vive contudo pelo poder de Deus, Por quê, irmão? Ao terceiro dia foi ressuscitado. Ao terceiro dia foi ressuscitado. E ele viveu com fraqueza, porque Cristo, você lembra da transfiguração? Se você for lá ver na transfiguração, ele no monte da transfiguração, ele fala assim, e transfigurou-se. Não fala ali que foi Deus que transfigurou ele, mas diz que ele transfigurou-se, e Moisés e Elias. Ele transfigurou-se, passou a reluzir e a ficar brilhante, a roupa alva, brilho, e lá no texto você vai ver que mais alvo que não tem alvejante. O maior alvejante não deixa alvo, como Jesus ficou no monte da transfiguração. Ele se fez isso. E aí sim, aí veio a voz de Deus. Olha só, eu ia pregar nesse texto. Aí veio a voz de Deus e falou assim, este é meu filho amado. E o que isso fala para nós, irmão? Ele se transfigurou. O que isso diz para nós? Que nós também podemos nos transfigurar, passarmos de sujo a limpo, de imundo a santo, de pecador a salvo, a seguidor de Jesus Cristo. Você se transfigura. E aí Jesus olha para você e fala, meu filho amado, minha filha amada. Deus fala, assim como é uma aplicação, irmãos, para a nossa vida, exatamente isso que acontece. Porque não é isso que acontece, quem receber a Cristo como Senhor e Salvador, receberá o poder de ser chamado Filho do Deus vivo. Então, é isso, é a mesma coisa. Você se santifica, ele não fala que ele nos santifica, nós é que temos que nos santificar. Como que fazemos isso? Resistindo ao diabo, não dando lugar a ele, nos enchendo do Espírito Santo. Tem um jeito de proteger o nosso coração? Tem, ser cheio do Espírito Santo. Então vai se encher, porque se não se encher, não vai ter força.
Aí ao mesmo tempo Jesus fala assim, ó, sem mim nada podeis fazer. Olha só, o que você pode fazer? Pelo menos desejar verdadeiramente ser um buscador de Deus. Ser um homem, Senhor, eu quero ser um homem santo, uma mulher santa, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ele vai nos ajudar. Ele vai nos ajudar. Agora, isso tem que ser de nós. Ele vai dizer, quem me buscar, Deus fala assim, quem me buscar, ele se deixa ser encontrado. Ele não só se deixa ser encontrado, viu? É igual o pai brincando com o filhinho assim, a escolha do jeito que o filho não tem como errar. O próprio Deus vem e se apresenta para você encontrar Ele, através de Jesus Cristo, da sua palavra. Então, aí no versículo 5, olha por que ele fala isso, irmãos. Ó, no versículo 5 ele diz, ó, examinai-vos a vós mesmos. Olha só, na Santa Ceia ele diz, Paulo diz, ó, examinai, cada um examina a si mesmo. Amém? Não é o pastor que te examina, o pastor prega a palavra, ensina a palavra, né? Não quer dizer que ele está te acusando, não quer dizer que ele está mandando um recado para você. Se você estiver recebendo algum recado, receba do Espírito Santo, da palavra de Deus, porque o pastor não pode acusar ninguém, é você que tem que se examinar. Agora, como você não consegue fazer sem Jesus, aí vai a palavra, examina a si mesmo. Se permaneceis, ó, examina a si mesmo, se permaneceis na fé. Ou seja, o que é para você fazer? Uma autocrítica. Será que eu estou sendo um bom cristão? Será que eu estou seguindo a fé cristã? É isso que Jesus manda fazer. E os passos de Jesus são esses que estou seguindo. Nós temos que estar nos vigiando, irmãos. Porque o Satanás, ele se faz até em anjo de luz. Em anjo de luz, para enganar as pessoas. Não adianta que ele trabalha com engano, ele trabalha com a mentira, com a fraude, não adianta, isso aí é a habilidade dele. Por exemplo, se ele se faz anjo de luz, quer dizer o quê? Que ele está mentindo, que ele não é anjo de luz, já foi, agora não é mais. Mas ele finge que é. Assim como tem pessoas às vezes na igreja fingindo que é crente, ou seja, fingindo que é anjo de luz. É o servo de Satanás. Por isso que a Bíblia diz que o perverso não vai permanecer na congregação do justo. Por quê? Porque a palavra, eles não vão suportar a palavra. E Paulo diz que nos últimos tempos, por não suportar a sã doutrina. O que é a sã doutrina? A doutrina verdadeira, santa. Mas as pessoas não vão suportar. O que é não suportar? É você começar a achar que se você fizer do outro jeito, está todo mundo dando certo, um monte de igreja aí aceitando, eu vou também nessa. O pastor Carlos, que é muito radical, vai ficar com essa igreja vazia até Jesus voltar. Porque a outra está cheia e lá não tem problema nenhum, não fala nem de pecado. Pinta tudo de preto, bota um neonzinho piscando, a carne fica, né? Uma coisa. A luz fica em cima do pastor e os irmãos ficam no escuro. Mas eu estou aqui, ó, olho no olho aqui, ó. Não, eles também estão vendo, porque o pastor fica no claro, o pastor é que não vê o que as ovelhas estão fazendo. E Paulo diz assim, ó, então examinai a vós mesmos, se permaneceis na fé, ó, provai-vos a vós mesmos, olha só, você mesmo deve se provar, amém? De se provar, de resistir, no sentido de resistir às tentações. Tem uma necessidade, você tem uma necessidade, mas você fala assim, não vou praticar essa aí, porque isso desagrada a Deus. Eu vou esperar em Deus e Ele vai me ajudar. Eu vou confiar em Deus e Ele vai resolver essa causa. É como eu falei para os irmãos, eu tive já situações de testemunho, por isso que para ser pastor não pode ser impor as mãos precipitadamente, a pessoa tem que ser moldada, forjada, irmão, no fogo.
Você tem que ter passado por coisas. Como é que você vai ensinar uma coisa? Paulo está falando coisas aqui que ele passou. Se você voltar aqui no 2 Coríntios, no 11, ele vai falar das coisas que ele passou e que levou quarentena, e que foi açoitado, e fadiga, aqui ó, em trabalho de fadiga, em vigília, muitas vezes, em fome, sede, em jejum, muitas vezes, não é uma vez só não. Vou ler esse trechinho para os irmãos aqui, ó. É só voltar a folha aqui, Coríntios 11, 2 Coríntios 11, Paulo falando dos hebreus, do judeu, falando assim, ó, envergonhado, a partir do 21 diz assim, ó, envergonhado, o digo, como se nós fôssemos fracos, ó, tá vendo? Mesmo assunto, porque aqui é assunto, é sequência do assunto, e vai assim, ó, mas no qualquer tem, ó, mais no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, talvez eu tenha ousadia. Também eu tenho ousadia, quer dizer, se eles têm, eu também tenho, ó. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São descendentes de Abraão, também eu. Sou ministro de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalho, muito mais em ações, ó, em trabalho muito mais, discípulo de Cristo. Olha só, agora vem, olha o que passa o discípulo de Cristo, ó. Por que você é discípulo de Cristo? O que eles estão achando que discípulo de Cristo é quem tem o Camaro, o pastor que está de Camaro, que está com a igreja enorme, que tem um templo não sei o quê, que tem avião, que tem jato. Olha o que Paulo compara a ser um discípulo de Cristo. Ó, eles ainda são também discípulos de Cristo? Falo como fora de mim, ó. Eu ainda mais. Aí ele começa, em trabalhos, quer dizer, tem mais trabalho do que os outros judeus, do que os outros apóstolos, tudo. Ó, muito mais em açoite, foi o mais açoitado de todos eles, mais do que eles em prisões, foi o que mais foi preso, foi Paulo, e muito mais em perigo de morte, muitas vezes perigo de morte, passou, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, ou seja, 5 vezes ele foi condenado a levar 40 chibatadas, 5 vezes, uma vez 40 chibatadas, outro dia pegaram ele de novo, mais 40 chibatadas, 5 vezes aconteceu isso. Ele fala aqui, e ó, porque ele está falando isso, por quê? Porque ele é um seguidor de Cristo. Seguidor de Cristo é sofrer pelo Evangelho, irmão, não é ganhar dinheiro, abrir loja, ter uma, abre mais 3, não. Aí vai assim, ó, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, ó, só chegou a ser apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, lembra? O barco cai, quebra e quase que morre afogado. Ó, uma noite e um dia passei no abismo. Sabe o que é passar no abismo? É o camarada naquele mar, o mar se quebrou todos, o barco se quebrou, ele está no mar, e o mar é assim, ó, levanta aquelas ondas, já viu no YouTube? A onda levanta lá em cima, quando o barco desce, chega funda lá embaixo, assim. Tu imagina uma pessoa solta na água ali. Lá no abismo, quando vem a onda para pegar, aí vai lá embaixo no fundo e volta, naquela escuridão do mar, hein? Em viagens muitas vezes, em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigo das minhas nações, em perigo 2 da minha nação, quer dizer, o meu próprio povo me perseguiu, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigília muitas vezes, em fome, em vigília, passar a noite orando, Senhor, me livra dessa situação, me guarda, vigília. Muitas vezes em fome, em sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quer dizer, ainda tem a preocupação que ele fica preocupado, a igreja está funcionando, os irmãos estão caminhando, por que o irmão entra nessa situação? Olha o coração do pastor como é que fica, quando o sofrimento, que às vezes a pessoa pensa que não. Quando a gente vê por qualquer coisa, por qualquer bobagem, né, a pessoa fazer uma bobagem que
que venha estragar, que venha atrapalhar o crescimento, atrapalhar a vida cristã, atrapalhar o prosseguimento, porque se Cristo vem numa hora dessa, fica para trás, fica para trás. E a vontade de Deus é que todos sejam salvos. O pastor são homens de Deus. A vontade do pastor é que o rebanho todo seja salvo. Para honrar a Deus, né? Ele honrar a Deus, para agradar a Deus, porque a vontade de Deus é salvar todos. Então, se o pastor trabalhar com esse objetivo, está agradando a Deus. Se não salvar, é porque não teve jeito. Aí diz assim, versículo 6, ele fala assim, mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Não quer dizer porque você está com luta, com dificuldade, porque você passou por tudo isso que ele passou, porque tem uma enfermidade, porque não sei o quê. Você não é reprovado por causa disso. O que reprova o homem diante de Deus é o pecado. É o pecado. Não é o fato de, fui mandado embora, fui desempregado. Se foi mandado embora porque roubou a firma, bem feito. Devia ter sido antes. Ora Deus para revelar, Senhor, revela os que estão roubando a firma, que fica entrando atrasado, que fica saindo antes da hora, ganha para trabalhar 8, só trabalha 7h30, revela, desmascara ele. Agora, abençoa os fiéis, aqueles que chegam cedo, aqueles que glorificam o teu nome, aqueles que depois que dá o horário, ele ainda está lá ainda 5, 10 minutos para ter certeza que não vai faltar nada no seu horário de trabalho. Amém? Ou talvez ainda para fazer, como se fosse a sua oferta, mais 10 minutos, aí surge um negócio lá, aí, por exemplo, se tu é o vendedor, aí tu ficou mais 10 minutos, aí entra um cliente, você atende ele, aquele ali já ficou com oferta, porque você ganhou para trabalhar até as 8, ficou até 8h10. Amém? Agora, aí você saiu com margem do lucro, porque sai antes, sai roubando. Sai roubando. E ele diz assim, porque nada podemos, voltando. Ele faz assim, rogo a Deus que não façais mal algum, versículo 7, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Paulo falando à igreja, ensinando a igreja, porque nós somos como reprovados, porque sofremos, porque padecemos, porque temos luta, porque temos dificuldade. Tem pessoas que falam, o ministério do irmão não vai. Aí se ele falar que o pastor está em adultério, aí tudo bem. Falar que o pastor está roubando a igreja, aí tudo bem. Falar que o pastor está manipulando, que quer ficar rico, é outra coisa. Agora, se está ensinando a palavra, se está aí, não. Seja feita a vontade de Deus. A vontade de Deus. Ele vai dizer, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. O que ele quer dizer com isso? Que nós não podemos executar nada contra a verdade. É a palavra que Gamaliel falou. Não se encontre lutando contra Deus. A verdade é Deus. Então nada contra a verdade, mas o que nós podemos obter de vitória é praticando a verdade. Pode até no princípio parecer ruim, pode até perder o emprego por ter falado a verdade, pode até perder uma amizade por ter falado a verdade, mas a nossa salvação nós não perdemos. Viram o videozinho do menino que eu coloquei lá? É que já tem um tempo que eu tinha visto, agora eu fiquei animado e coloquei no grupo para os irmãos ver, o garoto cantando e o jurado lá. Misericórdia, que jurado endemoniado, uma coisa sem lógica, tu viu? Aí é isso que eu prego na igreja, tá vendo? Que as pessoas do Satanás, eles não têm um argumento lógico. Como é que o camarada vai questionar um menino que canta daquele jeito, o fato dele não cantar a música do mundo? Porque ele é cristão, O do mundo não canta hino. São coisas diferentes. O do mundo ganha vida cantando a música do mundo, a indecência do mundo, e o cristão louvando a Deus. Aí no outro música ele soltou aquela música, a própria letra da música. A música já respondia, a letra da música já respondia tudo que o cara falou.
E ele ficou todo sem graça. Aí a irmã falou que ele foi mandado embora, aquele jurado depois. Ele era no Raul Gil, a irmã postou lá, a irmã Rosane, que aquele jurado foi mandado embora, porque ele só via. Não, eu vi lá no grupo, alguém, foi a Rosane que postou. O menino saiu do programa. Não, quem saiu foi o jurado, porque ele ficava questionando o menino toda vez. O menino cantando maravilhosamente, o jurado que saiu, porque foi a mesma coisa. Está no grupo aí que a irmã postou. Eu não sabia, ela postou isso, deve ser verdade. Mas. Eu acho que foi o jurado. Então, o jurado que saiu. Ele saiu do programa justamente porque toda semana ficava mandando ele cantar outro tipo de música. Mas tem que traduzir para a irmã. Foi o jurado que saiu. Toda semana ficava mandando o menino cantar outro tipo de música. Ele saiu, ele quem? Ficava mandando o menino cantar outro tipo de música. Está traduzido? Ó. Porque nada podemos contra a verdade. Porque nos regozijamos de estar fracos quando vós estáis fortes. Ó, porque nos regozijamos de estar fracos quando vós estáis fortes. E o que desejamos é a vossa perfeição. Amém? Então, quando a gente está fraco, aí é que nós estamos fortes. Agora, quando nós nos achamos fortes, aí é que está o perigo. Amém? Aí é que está o perigo. Davi, quando foi para enfrentar Golias, ele botaram a armadura nele, ele podia se sentir, né? Com a armadura do rei. Olha só, ninguém tinha botado a armadura do rei. Botaram a armadura do rei em Davi, mas ele preferiu se despir da armadura do rei e no nome do Senhor. Ele falou isso. Tu vem contra mim com lança, com espada, não sei se é exatamente isso, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Ele não foi na força dele, ele não foi na habilidade, ele tinha habilidade, mas ele não foi contando com a habilidade dele. Mas o talento que Deus deu a ele foi o que ele usou. É como o menino que nós estamos falando aqui. O talento que Deus deu ao menino está usando para louvar a Deus. Então Davi tinha uma certa habilidade com aquela ferramenta, porque é o que ele tinha para aprender. Ele não estava na escola de gladiadores, aprendendo luta, aprendendo a lutar espada, não, ele estava no campo cuidando das ovelhas. O que ele usava era uma funda com pedra, quando via um lobo, quando via alguma coisa, e ele fala que já matou lobo, já matou leão, provavelmente na pedrada. Provavelmente. Olha a revelação. Provavelmente, porque ele era um menino. Como é que o menino vai pegar um leão e matar o leão e o urso? Ele já tinha matado um leão e um urso. No mínimo, ele acertou a pedrada do jeito que acertou o Golias. Amém? Por quê? Porque o Senhor era com ele. Ele não foi na força dele, ele foi no Senhor. Agora usou a habilidade que Deus deu a ele. Se Deus te dá um talento para usar para tocar, né? Toca, usa o talento de Deus. Se dá um talento para pregar, prega, talento de Deus. Agora começar a querer não sei quantos mil para pregar, e tem pregador que não entra aqui para pregar com esse pouquinho de gente. Quer não sei quanto, quer hospedagem, quer não sei o quê. Tem um monte assim, profissionais da fé. E quando que a gente prega uma palavra dessa aqui nesta noite, um pouquinho de pessoa poderia estar pregando para uma multidão, mas tem uma multidão aí comendo abobrinha. Como vocês viram aquela do Danaldo no show, né? Comeram uma abobrinha daquela que o Danaldo queria largar o carro. Versículo 10. Portanto, acabei muito aqui. Isso. Portanto, escrevo estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Então, o poder da palavra de Deus é para edificação. Aí Paulo está dizendo assim: eu estou escrevendo isso antecipadamente. Ou seja, ele está esperando que quando ele chegar lá, essas pessoas tenham sido arrependidas, quem estava na prática do pecado se arrependeu, né? Para que ele possa perdoar e não precise aplicar rigor.
Porque o poder de Deus opera. Lembra do camarada? Paulo falou assim, ó, entrega o corpo desse camarada para o Satanás aí, para que o espírito seja salvo. O camarada ficou leproso. Por quê? Porque estava atrapalhando a obra de Deus. Pedro foi pregar lá, uma pessoa começou questionando o tal de Limar, questionando. Aí ele falou assim, você é um servo, tu está usando as minhas palavras, você é um servo de Satanás, até quando tu vai ficar atrapalhando a obra de Deus? Pedro querendo converteu o centurião pregando, e o camarada lá que se dizia também da religião, falando umas bobagens lá, um negócio lá, que me escapou, não lembro agora, mas aí Pedro vai e repreende ele, e ele fica ruim, fica leproso. O outro queria comprar os dons do Espírito Santo. Aí Pedro falou uma verdade para ele sobre uma maldição. Ele, não, ora a Deus aí, para não acontecer nada disso que você falou. Por quê? É o poder de Deus. Poder de Deus. Você pode testemunhar o poder de Deus. O poder de Deus, irmão, não é para você botar capa de super-herói, ficar fazendo show, não. Você às vezes não vê, eu estou falando isso para os irmãos. Eu tenho testemunho assim tremendo, né? Que a hora já está coisa, mas da minha própria vida, que eu vivi, que eu passei coisas que eu, de repente, mas aconteceu isso, mas Deus resolveu assim uma coisa que era necessária e Deus resolveu instantaneamente. E os irmãos também têm, né? Os irmãos também têm. Porque Deus opera em várias situações. É que o mundo está acostumado a gente ver aqueles super-heróis, né? Eu gosto de ver, né, o super-herói, o Homem-Aranha. Lá tem o Homem-Aranha lá na Nova Vida, o irmão da Teia lá. Né, o projeto do evangelista é a Teia, né? Aí a gente mexe com o pastor lá no Homem-Aranha, eles botam os uniformes dele gordinho lá no grupo. Fica uma zoação tremenda, né? O pastor que criou o projeto da Teia lá. Mas, então a gente vê assim os poderes, né, do Homem-Aranha, do Homem de Ferro, não sei quem, né? Aí a gente tem essa visão de poder ser isso. Mas o poder que Deus opera em nossa vida não glorifica o homem, glorifica a Deus. E muitos até nem vão ver, muitos nem vão saber. Como Paulo fala aos Hebreus lá, né? Eu creio que foi Paulo que escreveu aos Hebreus pelo finalzinho da carta lá, eu lembro de novo, eu vi que eu acho que é Paulo mesmo que escreveu. Ele diz que não deixeis de praticar a hospedagem, é a hospedagem que ele fala, porque muitos, sem saber, hospedaram anjos. Olha só, você não sabe. Hospitalidade. Hospitalidade, é. E muitos, sem saber, hospedaram anjos. Então, quer dizer, a pessoa nem sabe. Não sobrou nem uma glóriazinha para ela. Hospedei um anjo, essa semana hospedei um anjo lá em casa. Hospeda só para você, deixa Deus você saber só para tu ver como é que tu sai falando. Eu digo assim, não conta nada, o rapaz saiu contando tudo. Não, ele me curou. Aí deu um problema danado, eu não conta, não conta nada. Vai lá no sacerdote, mas ele saiu espalhando. Então vai assim, para que não use igual. Quanto ao mais, irmão, para terminar a carta, ele vai assim, quanto ao mais, regozijai-vos, ou seja, sejam alegres, amém? A alegria do Senhor é a nossa força, sejam alegres, sede perfeitos. Aí você vai, não, mas ninguém é perfeito. Não é do jeito que você era, mas se você começar a imitar Cristo, você fica perfeito, porque Cristo é o modelo perfeito, amém? Se nós começarmos a praticar o que, a seguir a Cristo, nós vamos ser perfeitos nas nossas decisões, nos nossos comentários, no nosso modo de viver, no nosso testemunho diário. O que é ser perfeito? É ter um testemunho que glorifica a Deus. É perfeito. Esse vai estar sendo salvo. Esse está no caminho certo. Não está saindo do caminho. Paulo, seja perfeito, sede consolados, né? Porque no mundo tereis aflições, amém? Mas de todos o Senhor nos livra. Então sede consolados.
está com luta, está com dificuldade, o dinheiro está pouco, está com enfermidade, está com ameaça de morte, o inimigo está rugindo, mas a nossa confiança está no Senhor. Eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe? Amém. Você tem que saber em quem você está crendo. É no pastor Carlos? Não vai nessa não, que você vai se arrebentar. Quando eu saí da igreja lá, alguns irmãos se desviaram, porque ficaram tristes com a situação que aconteceu, né, a retirada da igreja, mas eu sempre avisava eles, não se firme em mim, que amanhã acontece alguma coisa comigo, né, eu não morri, não me desviei, mas fui tirado de lá. Aí os que não gostaram, saíram, desandaram, deu. Mas aí depois eu conversando, e tem gente que está desviada até hoje, eu falei, rapaz, não está firmado em mim, tem que firmar em Jesus, porque se acontece alguma coisa com o pastor, você continua. Amém? O pastor morre, tu continua, porque eu vou morrer qualquer hora. Qualquer hora, se o Senhor falar que quer me levar hoje, já falei para os irmãos, não faço nem oração de pedir para deixar depois de amanhã, 15 anos, não ia nada disso. Eu te levando para o céu. Só peço nesse exato momento, né, se Deus falar isso comigo, a única coisa que eu peço a Deus é o tempo para me cuidar da minha esposa. Porque sem mim, ela fica bem enrolada, a família dela é um rolo tremendo. Para cuidar dela. Eles estão numa luta agora com o irmão, mas é uma confusão. Mas aí, eu estou falando para ela, está ficando boa. O joelho, o ombro já está operado, agora já está o joelho. Deve de operar o olho, se Deus quiser, talvez esse ano ainda entendeu? Depois o outro, teve um pastor que operou o olho rapidinho, o pastor operou o olho, 2 meses operou o olho. Já está, eu falando com ela, e enquanto isso ela está aqui aguardando ainda, mas deve de operar o outro, daqui a pouquinho vai ficar normal. Que as cores que mais aflige ela é a catarata, cada idade, né? E as articulações. As principais são o joelho, né? E o braço. Mexendo, principalmente o joelho, que é para andar, né? Entendeu? Então isso aí ficando bom, aí quem sabe o Senhor pode me levar. Deixar a mulher nova aí. Quanto ao mais, irmão, então regozijai, né? Sede de um mesmo parecer. O que é ser do mesmo parecer? É isso que esses pessoal não mudam aí. Um dia eles têm uma visão, amanhã tem outra, diferente. Então seja do mesmo, para você ter o mesmo parecer, o seu parecer tem que ser bíblico, tem que estar dentro da vontade de Deus. Ficar é sim, sim e não, não, a palavra do cristão. Amém? Eu acho que não é desse jeito, é só você começar a achar dentro das Escrituras, filtrado pela palavra de Deus, não pelo homem natural, para você ter o mesmo parecer, e um com os outros, porque se você está aqui, mas você quer, não, o pastor prega isso aí, mas eu não creio assim não, eu estou de outro jeito, então não está errado, não tem jeito. Se não houver unidade no parecer, não tem crescimento também na igreja, tem que haver unidade, né? Vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Amém? Fazer isto que Deus vai ser com você. Primeiro ele falou assim, as coisas você tem que fazer, irmãos, regozijai, ou seja, seja alegre, seja perfeito, seja consolado. O que é ser consolado? É ter um contentamento. Não deixa que está na mão de Deus, né? Ser de um mesmo parecer, viver em paz. Aí vem o resultado, e o Deus de amor e de paz será convosco. Quer dizer, Deus vai te abençoar naquilo que você for fazer, se você estiver dentro desse princípio que Paulo falou aqui. Amém? Que você venha guardar esses ensinamentos para que Deus seja contigo. Não está falando aqui, viva de qualquer jeito, desse jeito tá bom, de outro jeito tá bom, qualquer jeito agrada a Deus, Deus é amor. Não, se não tiver dentro dos princípios, Deus não é para a pessoa, não. Deus vai ser a favor do camarada que está na prática do pecado? Não, Ele quer salvar ele, mas não concorda com nada que ele está fazendo. Deus quer tirar ele daquela prática. E Ele quer tirar como? A força, pegando assim, não. Ele quer
mostrar o caminho para ele, vai fazer assim, ó, tem um caminho aqui, um desvio, para você sair dessa prática, aí Deus vai ali e bota um caminho para você sair da prática. Mas você que tem que escolher, você chega ali, não, vou continuar aqui, muito prazer, muito não sei o quê, e às vezes quer largar o caminho. E está indo. Amém? Porque Deus não obriga, Ele quer salvar, mas quer salvar no convite, Ele convida, Ele nos convida, Ele se oferece a nós. Aí você que decide se quer ou se não quer. Amém? Então que Deus nos abençoe a todos, igreja. Vamos ficar em pé. Agradecer a Deus por mais essa palavra.